Boa tarde, turma. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Espero que todo mundo esteja animado para que a gente possa aí dar início a uma nova semana, né, de muito aprendizado. Continuando o nosso conteúdo da disciplina de gramática, certo? E dando continuidade a esse assunto, a gente viu aí nas aulas passadas que a gente trabalhou aí os tipos de substantivos, a gente está vendo os substantivos, tá? E o substantivo que a gente já tinha estudado foram os substantivos sobrecomuns e de dois gêneros, tá? Na aula de hoje, a gente iremos aí concluir o estudo dos substantivos, tá? A gente fecha aí esse conteúdo, fazendo um aprofundamento em alguns casos especiais e relacionados aos substantivos, que são eles: o substantivo sobrecomum, substantivo epiceno, substantivo de gênero vacilante e substantivos de dois números, tá? E para iniciar aí a aula, a gente vai para o substantivo sobrecomum, tá? E quando a gente fala de substantivo sobrecomum, vale lembrar que são aqueles substantivos que nomeiam pessoas e apresentam um só gênero, tá? E esse gênero aí, ele vai, obviamente, tanto para o masculino quanto para o feminino. Eles têm apenas um gênero que representa esses dois, feminino e masculino, tá? E eu vou ler aqui para vocês a lista desses substantivos sobrecomuns e vocês vão acompanhando no vídeo ou no próprio material de apoio, tá? Aí a gente tem a criança, a pessoa, o ser, a criatura, a vítima, o indivíduo, o carrasco, o cônjuge, a testemunha, o ente, o algoz, o verdugo, a estrela de cinema, o anjo, o apóstolo, o defunto, o gênio, o ídolo, o monstro, o neném, tá? E aí, o que vocês podem entender desse substantivo sobrecomum? Que eles são comuns aos dois gêneros, tá? Eu não vou dizer o criança e a criança. Quando eu falo a criança, eu estou me referindo aos dois gêneros, tá? Tanto ao masculino quanto ao feminino, ok? A gente vai para o exemplo que fica mais claro para vocês. Olha só. Vítima. E aí eu tenho: a vítima é um menino de 10 anos. A vítima é uma menina de 10 anos. Então, percebam que quando eu utilizo esse substantivo sobrecomum, vítima, ele não está determinando o gênero aí, tá? Se é feminino ou masculino, então ele precisa de um complemento. Mas quando eu falo vítima, eu já estou generalizando. Como é que eu pude identificar? Porque na oração, nessa frase, eu identifiquei que essa vítima, tá? Ela é um menino, mas que poderia ser também uma menina, tá? Anjo, por exemplo. Meu filho é um anjo. Minha filha é um anjo. Observem que anjo aí, ela vai estar comum tanto para o feminino quanto para o masculino. Da mesma forma, quando a gente tem gênio, né? O aluno é um gênio. Aquela aluna é um gênio, né? Não digo gênia, nem gênio, né? Tem gênio tanto para o feminino quanto para o masculino. E como distinguir aí os gêneros? E aí é até uma pergunta boba, né? Como é que eu posso diferenciar os gêneros aí? Olha só, para ver a distinção aí desses gêneros, tá, gente? Do substantivo sobrecomum, é necessário que sejam fornecidas indicações de pertencerem ao sexo masculino ou ao sexo feminino, tá? A vítima foi uma criança do sexo masculino. O cônjuge do sexo feminino deu início ao processo de divórcio. Então, aqui o que ele vai acontecer? Eu vou estar indicando, tá? Vou estar fornecendo evidências de qual gênero está pertencendo o substantivo. Por isso que eu consigo distinguir aí, tá?
Em algumas situações, para não cair em pegadinhas, é necessário diferenciar aí os substantivos sobrecomuns de comuns de dois gêneros, tá? Tanto os substantivos sobrecomuns como os substantivos comuns de dois gêneros, tá? Que a gente viu lá na aula passada, lembram? Apresentam um só gênero para o masculino e para o feminino, tá? A diferença é o quê? Como é que a gente faz para diferenciar? Olha só. Nos sobrecomuns, tá? Não há distinção de gênero, tá? Quando eu tô falando nos substantivos sobrecomuns, eu não consigo diferenciar, distinguir o gênero, se é feminino, se é masculino, tá? Nos substantivos comuns de dois gêneros, a diferenciação de gênero é feita através dos artigos. Então, nos substantivos comuns de dois gêneros, eu tenho o emprego de quem? Do artigo. Nos sobrecomuns, eu não consigo identificar se é feminino ou se é masculino, tá? E aí, nos substantivos comuns de dois gêneros, como eu falei, eu tenho quem? Os artigos, tá? E esses artigos são quais? Lembra que a gente estudou na aula passada? Vai ser o, a, uma, tá? E outros determinantes, aquele, esta, meu, tá? Então, quando eu falo de substantivos comuns de dois gêneros, eles sempre vão vir aí agregados a artigos. Eles são, eu consigo diferenciar o gênero através dos artigos, tá? Nos sobrecomuns, não. Eu não consigo identificar, tá bom? Então, essa é a forma que eu posso diferenciar os dois para que não confunda, tá? E a gente tem aí os substantivos sobrecomuns, né? O cônjuge, o indivíduo, a pessoa, o ídolo, a testemunha. Os substantivos comuns de dois gêneros, para a gente fazer a diferença, o dentista, a dentista. O colega, a colega. O gerente, a gerente. O jovem, a jovem. O estudante, a estudante. Conseguem perceber a diferença nesses exemplos? Quando eu falo o indivíduo, eu estou me referindo a, de modo geral, os dois gêneros, o indivíduo, né? É diferente de quando eu digo a dentista e o dentista. Eu coloco o artigo para fazer a diferenciação dos gêneros, quando eu estou me referindo a substantivos comuns de dois gêneros. Quando os substantivos são sobrecomuns, eu não consigo identificar, tá? Quando eu falo cônjuge, eu não sei se é a mulher ou o homem, feminino ou masculino. Ok, gente? E aí a gente passa agora para o substantivo epiceno, tá? Os substantivos epicenos são aqueles que apresentam aí um só gênero para o masculino e para o feminino. Aí você vai dizer, mas professora, são três, o sobrecomum e o comum de dois gêneros e os epicenos? Calma, gente. Os epicenos, eles só fazem referência apenas para nomear animais, tá? Então, esqueçam os outros dois e se foquem aqui nesses epicenos, que eles só fazem parte para nomear animais, tá? E aí a gente tem uma lista de epicenos. Acompanha aí. O abutre, a águia, a andorinha, a aranha, a baleia, a barata, o beija-flor, o besouro, a borboleta, o boto, o camaleão, a capivara, o carapau, o cavalo marinho, o chimpanzé, a cobra, o condor, o corvo, o crocodilo, o dromedário, o escorpião, o falcão, a foca, a formiga, o gavião, a girafa, o gorila, a hiena, o hipopótamo. Então, observem que esse substantivo, tá? Só estão indicando aí apenas, estão nomeando animais, tá? Nesses substantivos, havendo a necessidade de fazer distinção de gênero, deverão ser utilizadas palavras macho ou fêmea, tá? Então, como é que eu vou diferenciar o abutre, ou a águia, ou a baleia? Eu vou estar agregando a eles, para fazer a distinção de gênero, a palavrinha aí, macho ou fêmea. Exemplo, o jacaré macho,
a jacaré, fêmea. A formiga, macho, a formiga, fêmea. O macho da tartaruga, a fêmea da tartaruga, tá? Porque são palavrinhas que estão comuns aos dois gêneros. O que eu vou fazer a distinção deles vai ser agregando a palavra macho ou fêmea. Compreendido? Exemplo com macho e fêmea. Nasceu um tigre macho no jardim zoológico. Nasceu uma tigre fêmea no jardim zoológico, tá? A onça macho está doente. A onça fêmea está doente. Então, perceba que eu vou estar só agregando macho e fêmea. Compreendido? Aí, a gente vem pra cá, tá? Para a diferença entre os substantivos sobrecomuns e os substantivos epicênios, né? Tanto os substantivos sobrecomuns quanto os substantivos epicênios apresentam um só gênero, tanto para o feminino quanto para o masculino, tá? Não havendo marca de distinção de gênero, não consigo identificar o gênero aí. A diferença vai ser muito simples, tá, gente? Ó, o substantivo sobrecomum nomeia quem? Pessoas. Substantivo sobrecomum nomeia pessoas. Quando eu falo de substantivos epicênios, nomeiam quem? Animais. Então, epicênios, animais, sobrecomum, pessoas. Muito simples, ninguém vai errar, tá? E eu dei até exemplos para ficar mais simples para vocês. Os sobrecomuns, a criança, a vítima, a criatura, o defunto, o ser, tá? Então, observem que esses sobrecomuns fazem referência a quem? A pessoas, né? E os substantivos epicênios, a baleia, a cobra, a barata, o boto, o jacaré, óbvio, estão fazendo referência a quem aí? Aos animais, né? Então, fecha aí essa diferenciação, que é bem simples e que vocês já estão aí craques, né? Vamos para os substantivos de gênero vacilante, né? Podemos dizer aí que os substantivos de gênero vacilantes são aqueles que apresentam oscilação de gênero, tá? E são usados pelos falantes, tanto no feminino como no masculino, apresentando aí o mesmo significado, tá? Em alguns casos, é correto apenas o uso de um dos gêneros. Em outros casos, eu posso estar usando os dois gêneros, tá? Que vai ser aceitável. Por exemplo, os substantivos masculinos, o guaraná, o herpes, o cônjuge, o champanhe, o eczema, o aneurisma, o diadema, o derma, o dor, o caudal, tá? Os substantivos femininos, a alface, a acne, a cal, a dinamite, a derme, a libido, a mascote, a patinete, a sentinela, a grafite, tá? E aí, quando tem esses substantivos que eles vão oscilar aí, que eles tanto podem ser usados no masculino quanto no feminino, por exemplo, personagem, aí ele vai oscilar aí, ele tanto pode ser usado no feminino quanto no masculino. A personagem, o personagem, o agravante, a agravante, o amálgama, a amálgama, a sósia, o suéter, a suéter, o sabiá, a sabiá, o diabetes, a diabetes, o usucapião, a usucapião, o aluvião, a aluvião, tá? Mas aí vale a gente também ter atenção, viu? Aí alguns substantivos que mudam de significado com a mudança do gênero. Então, nem sempre quando eu coloco o artigo aí para fazer essa diferenciação, ele vai permanecer com o mesmo significado. Ele pode ter uma alteração no significado. Olha só. A grama, o grama. Observem que grama aí, mesma palavrinha. Mas quando eu agrego o artigo, o significado de grama, a grama e o grama mudam, né? Olha só. A grama de minha casa está precisando ser cortada. Quando eu falo a grama, eu estou me referindo a quem? A gramado, né? Queria 200 gramas de presunto, por favor. Então, quando eu falo de gramas,
aqui eu estou me referindo à medida de massa, tá? Então, já muda o significado. Então, preciso ter cuidado com o que eu vou estar querendo me referir com esses substantivos que são vacilantes, tá? Então, eles podem mudar tanto o significado aí como gêneros, tá? Outro exemplo aí para vocês. O moral e a moral. Olha só. O treinador conseguiu levantar o moral dos jogadores do time perdedor. Quando eu falo moral, eu estou me referindo a quê? A estado de espírito, tá? A moral da história é que devemos ser todos amigos. Quando eu falo a moral, eu estou me referindo a quê? A lição. Então, um vai estar fazendo referência ao estado de espírito e a outra a lição, tá? Outro exemplo, a cabeça ou cabeça. Quando eu digo, minha cabeça está doendo, eu estou me referindo ao quê? Ao meu crânio, né? Tiago é o cabeça da turma. Quando eu falo o cabeça, eu estou me referindo ao quê? À liderança, tá? Então, percebam que esse substantivo vacilante, eles podem mudar aí o significado das palavrinhas. A exemplo, mais um, a capital, o capital. Brasília é a capital do Brasil. Quando eu falo capital aí, a capital, eu estou me referindo à metrópole, tá? Quando eu digo o capital financeiro da empresa estar em risco, aí eu estou me referindo a quem? A patrimônio, tá? O coral, a coral. Olha só. Esta música será cantada pelo coral da igreja. Quando eu falo coral, eu estou me referindo ao coro, tá? A coral é uma cobra venenosa, mas só ataca para se defender. Aí eu estou me referindo a uma cobra, tá? O rádio, a rádio. Olha só. Você pode desligar o rádio agora, por favor? Estou me referindo a um aparelho de radiofonia, né? Quando eu digo agora, meu filho, trabalha na rádio mais ouvida na cidade. Eu estou me falando da estação da rádio emissora, tá? Então, existe aí essa diferenciação. O guia, a guia. Estou procurando um guia com os melhores restaurantes do Rio de Janeiro. Quando eu me coloco aí um guia, eu estou me referindo a quem? Ao manual. Quando eu digo, você tem a guia de remessa que acompanha esta mercadoria, eu estou me referindo a um documento, tá? Caixa e o caixa. Você já encontrou o caixa verde com os documentos do ano passado? Eu estou me referindo a quem? Ao recipiente, tá? O caixa do supermercado foi extremamente rude. Eu estou me referindo a quê? A funcionário que trabalha em caixa, tá? Então, cuidado com esses substantivos vacilantes, que eles podem mudar aí o significado das palavrinhas, tá? Substantivos de dois gêneros, aí eu vou ter o substantivo de dois números, tá? São substantivos que apresentam uma só forma para o singular e para o plural, sendo a distinção do número feita através dos artigos o, a, os, as, uns, uma, umas, tá? Ou de outros determinantes aí. Pertence a essa categoria todos os substantivos terminados em x e os substantivos proparoxítonos e paroxítonos terminados em s, tá? Substantivos de dois números terminados em s. Vejam aí. O alferes, os alferes. O atlas, os atlas. O bíceps, os bíceps. O cais, os cais. O lápis, os lápis. O mil folhas, os mil folhas. O ônibus, os ônibus. O ourives, os ourives. O pires, os pires. A praxis, as praxis. O vírus, os vírus, né? Então, eles apresentam uma só forma. Quando eu me referi ao substantivo de dois números, tá? Eles vão estar apresentando uma só forma, tanto para o singular
quanto para o plural. Resumindo aí, tá? E aí a gente vai ter outros exemplos, né? O Atlas está na segunda prateleira. Os Atlas estão na segunda prateleira. Você comprou o lápis que eu pedi? Você comprou os lápis que eu pedi? Então, perceba que lápis ele vai apresentar a mesma forma, tanto para o singular quanto para o plural, tá? Substantivos de dois números terminados em X. O cálix, os cálix. O clímax, os clímax. O códex, os códex. A fênix, as fênix. O índex, os índex. O látex, os látex. O ônix, os ônix. O tórax, os tórax. O xerox, os xerox, tá? Então, quando a gente vai para o exemplo, a gente consegue observar que a fênix é uma ave mitológica que renasce de suas cinzas. As fênix são aves mitológicas que renascem de suas cinzas. O médico examinou o tórax do paciente. O médico examinou os tórax dos pacientes. Então, essas palavrinhas, elas são, permanecem da mesma forma, tanto para o singular quanto para o plural, tá, gente? Então, observe aí que esse assunto não é complicado, só exige um pouquinho mais de atenção e de leitura de nossa parte, tá? Eu deixo com vocês aí algumas questões para que vocês possam estar respondendo durante o período de aulas, tá? Durante a nossa aula. Tem um exercício de fixação, como o próprio nome já diz, para que vocês possam fixar o conteúdo, certo? Esse exercício aí vocês vão ter até o final da aula para entregar, ou, porventura não dê tempo, vocês podem estar entregando até o final do dia de hoje, tá? Os exercícios que eu vier a passar no módulo de vocês, vocês vão ter 8 dias para entregar. Então, não precisa fazer na pressa não, tá? Os do módulo, vocês podem entregar até a próxima semana. Esses daqui do material de apoio, vocês entregam até durante o período de aulas, agora, ou até o finalzinho da tarde do dia de hoje, tá bom? Então, vocês já sabem também que qualquer dúvida que vocês venham a ter sobre o conteúdo, não entendeu? Eu estou aqui sempre disponível para poder ajudar vocês, tá bom? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula e um abraço!